Boa tarde! Está começando o Pode Ideia. Pode Ideia? Pode Ideia. O seu bate-papo da hora do almoço, né? A gente tem que fazer esse bate-papo e eu preciso de quem? Da sua companhia para ficar muito mais divertido e muito mais agradável. E o nosso bate-papo de hoje é com quem? Miguel Roberto de Moraes, o meu filho, gente, para quem eu contei toda a história de Iguaba Grande no curta Viagem Histórica e Cultural por Iguaba Grande. E nós dois juntos compartilhamos alguns momentos especiais da nossa cidade, Iguaba Grande. E esse bate-papo, você vai saber sobre curiosidades e bastidores, vai saber em quantos dias se faz um curta-metragem, quais são as experiências que o Miguel teve, vai saber sobre algumas curiosidades e tudo isso agora. Eu preciso da sua companhia. Fica aqui com a gente. Miguel, boa tarde, meu filho. Boa Tudo tarde. bom? Tudo. Tá gostando de participar? Uhum. Eu quero Muito. saber de você, primeira coisa que eu quero saber de você, como foi a sua experiência, já que eu falei de experiência, como foi a sua experiência de participar do curta-metragem Viagem Histórica e Cultural por Iguaba Grande? Muito boa, eu conheci vários lugares. Foi até um passeio, de certa forma. É legal gravar um filme, olhar pra câmera, ensaiar o roteiro. Muito Você gostou? legal. Uhum. E a disciplina foi boa? Foi. Sabe por que eu perguntei disciplina, gente? Porque eu sou mãe, né? Então eu era diretora, atriz e mãe. Então tinha momentos de direção para ele, né, orientar ele para a cena e o momentos de mãe por conta da disciplina, que enquanto eu tava lá vendo câmera e tal, posição, em Eu que tava me local que a gente ia sujando. fazer, Miguel estava se sujando e não pode, né, filhote? Você aprendeu isso, né? Bom, Deixa eu... com a Fala. perca do seu óculos. Perda. Com a perda dos meus óculos, né? Eu perdi os meus óculos. Uma curiosidade aí que o Miguel já adiantou, já deu spoiler por aqui. Nós vamos falar agora sobre essa importância, né? Desculpa aqui, gente. Sobre essa importância de você fazer um curta-metragem e ter o roteiro. O Miguel já deixou aqui uma pista, né? A importância do roteiro. Nós precisamos do roteiro para a gente seguir uma linha, né? Para poder acompanhar, né, Miguel? A gente toda hora ia lá para ler as informações. Lembrando que esse curta ele foi roteirizado, baseado no livro do Roberto Jorge, né? Iguaba Grande, dos Tupinambás, a Emancipação. Soube de algumas histórias de Iguaba Grande, não soube, Miguel? Uhum. Então fala aí, o que você mais gostou de saber de Iguaba Grande? Que já teve uma estação de trem. Essa foi a parte que você mais se interessou mesmo, é verdade, Miguel. Agora eu quero falar com vocês que... Vocês sabiam que desde o lançamento do edital, que vocês sabem que esse curta-metragem foi um curta-metragem premiado, né? Pela Lei Paulo Gustavo. Nós participamos de um edital que foi montado aqui pela Secretaria de Cultura de Iguaba Grande e nós ficamos em primeiro lugar na classificação. E por conta desse valor que veio da Lei Paulo Gustavo, nós pudemos fazer, né? E rodar esse curta-metragem. E desde o edital até a exibição foram 4 meses. Somente 4 meses. Sabia disso, Miguel? Você vê a mamãe sempre trabalhando, nem sabia, né? Que era esse tempo. Não tinha noção. Eu não tinha noção assim, porque passou bastante tempo. Eu já perdi o cálculo. E você sabe em quanto tempo eu escrevi esse roteiro, Miguel? Não, também. Em apenas uma semana, gente. Em uma semana eu escrevi o roteiro. Eu tive a ideia, quando eu vi lá que o curta-metragem, o tema do edital era sobre memórias de Iguaba, né? Eu pensei, vou contar a história de Iguaba Grande baseada no livro do Roberto Jorge. Liguei para o Roberto Jorge, ele prontamente, assim, na hora, ele cedeu o livro para mim e, inclusive, fez participação no curta também, né? Vocês tiveram a oportunidade de ver o nosso primeiro episódio aqui dessa temporada, falando de curta-metragem, desse curta-metragem especial, Viagem Histórica e Cultural por Iguaba Grande, onde nós tivemos também aqui alguns apoiadores, né? Nós falamos com o Roberto Jorge sobre essa experiência de ter o livro dele roteirizado num curta-metragem. E desde o edital, né, até a ideia de montar o curta-metragem, a gente levou aí 4 meses e somente uma semana roteirizando. Eu li o livro todo e já selecionei ali algumas cenas para poder colocar no curta, porque o curta tem apenas 15 minutos. Mas daria para fazer um longa tranquilamente, talvez até 2 longas, hein? 1 e 2. O retorno. Fala, Miguel. Para ver a dedicação, né? 15 minutos se resumiu em um dia e meio. Um dia e meio por aí. De quê? 15 minutos de filme, muito mais de um dia e meio para gravar e fazer, editar. Ah, muito mais. Porque foram 4 meses. Na verdade, olha, eu tenho até aqui essa anotação, olha, da gravação
até a finalização, que foi... A gente fez no dia 16 de janeiro e finalizamos ele no dia 19 de março. Foram 63 dias, né? Só que 63 dias para 15 minutos. Para 15 minutos, exatamente. Olha o tempo de trabalho, Dedicação. né? Só que, na verdade, foram 4 meses, porque desde o roteiro, aí buscar... A gente precisa de quê? A gente precisa de uma logística, a gente precisa buscar os apoiadores que estão aparecendo aqui, né? A gente precisou... porque nós tivemos aquela verba que veio do governo federal, né? E com essa verba, serviu para montar o curta, sim, mas aí com o apoio dos nossos... né, nossos empresários locais aqui, nós conseguimos o almoço, por exemplo, da equipe que foi dada pelo Água na Boca, né? Nós conseguimos a exibição, foi a Prolagos. A lancha. A lancha, exatamente, o barco, que foi a Ecomar Marina Náutica. As blusas, né, nossas camisetas de proteção solar, que foi o Iguaba Uniformes. Então, algumas coisas que nos apoiou e, com isso, conseguimos ter verba para poder fazer outras coisas, como, por exemplo, a trilha sonora do filme, né? Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre essas curiosidades, né? Como eu falei para vocês, no dia 16 de janeiro nós fizemos a nossa primeira gravação. E eu falei aqui quantas pessoas que precisam participar, né? Os atores. E o Daúde tem aí os caracteres para mostrar para vocês quantas pessoas estiveram envolvidas nesse curta-metragem. Solta aí, Daúde, pra gente ver. Ó, você tá vendo aí, né? A parte do filme, é o final. E aí tá aparecendo, ó, roteiro e direção, Andréia Moraes. Eu botei essa animação toda aí, gente, porque o Miguel ama ver caracteres. Quando acaba o filme, ele fala, não, mãe, desliga não que eu quero ler os caracteres. Ele gosta de ver. Eu falei, então vou colocar animação nesses caracteres, porque se ele gosta, outras pessoas também gostam. E eu acho que com essa animação de informações... Olha as fotos aí do Daúde aí, ó. Essas fotos foram feitas aqui no estúdio. É porque eu sempre mídia. É porque no final eu sempre esqueço o nome dos personagens e coisa assim. Aí aparece o nome do autor do personagem, eu lembro. Aí você gosta, né? Tá lá, ó, a trilha sonora Cristiano Guerra, né? Eu usei 3 músicas do Cristiano Guerra. Arquivo, né? De imagens, as gravuras. Porque pra fazer, olha lá, fotos do estúdio Pachá Mídia... Porque para fazer um filme, a gente não pode ter só as ilustrações também, as imagens captadas pela câmera, né? A gente também tem que pensar ali como foi tipo um documentário, né? Podemos dizer que esse filme foi um filme híbrido, né? Porque ele foi uma ficção, que foi uma história contada, onde nós tivemos um roteiro para seguir, com dramatização de atores, né? Teve o Miguel, teve eu, teve o João Gabriel, teve o Roberto Jorge, teve o Elias Marinho. Nós também tivemos as ilustrações para complementar a história contada, né? Porque eu contei histórias de século passado, de 2 séculos atrás, de 1761, por exemplo, que foi uma data aqui que eu lembrei agora, que foi da capela. Ih, Miguel lembrou, hein? Exatamente, da construção da capela Nossa Senhora da Conceição, que é o nosso patrimônio histórico, né, cultural aqui do município. Então, eu precisava de imagens para mostrar aquele período, né? Algumas coisas daquele período, porque não tínhamos tudo daquele período, mas tínhamos informações e alguns registros fotográficos que foram resgatados lá também com o Roberto Jorge, né? Onde nós pegamos lá da página dele do Facebook, pegamos do livro mesmo e de outras pessoas que cederam imagens para a gente. E nós tivemos também... temos umas imagens aí para mostrar para vocês do making-off. Da UD tem imagem do making-off? Para mostrar para vocês. Esse dia aí, olha, foi o dia 16 de janeiro. Essa cena foi lá no Mirante. E nós fizemos essa primeira cena, gravamos a primeira cena, que foi a última, a cena que encerrou o filme, né? Eu fiquei com medo de cair aí de cima. Quando tirou aquela telinha, nossa. Ali a gente passando o texto um pouquinho, né? Para seguir o roteiro, porque a gente fala ali, aí vocês pensam que é tudo natural. Não, você fala, esquece, aí depois você tem que ler de novo. Isso, tem que ler de novo. Cada cena, mais ou menos, tem que ler. É verdade, para dar uma lembrada, né, do que vai fazer. Ali, a gente fazendo a cena ali, olha. O boom que eu também tinha medo de cair na minha cabeça. E aquela câmera ali, Miguel? A câmera que gravou... Que filme mesmo? Torrica? Torrica. Isso mesmo, a câmera que gravou o Torrica. Não, a câmera reserva. Foi a câmera reserva, mas foi a câmera que gravou o Torrica, né? Então, viagem histórica e cultural tem história para contar também. Tá pensando o quê? A gente teve aqui, olha, a câmera que gravou o Torrica. Então, imagina, se a gente tiver o sucesso do Torrica, já tá bom, não tá não? Né, Daúde? E todas essas cenas foram gravadas no dia 16 de janeiro. Mas aí, o que aconteceu? Como eu já falei, né? A história tinha muita história para contar. E mesmo com o roteiro, a gente conseguiu fazer ali em 20 minutos. Mas no edital, a gente precisava ter 15 minutos. Até 29 minutos é considerado curta-metragem. Mas a gente precisava fazer 15 minutos. Então, o que eu tive que fazer? Editar.
e cortar algumas cenas. E aí, quando cortou algumas cenas, precisou gravar algumas outras cenas para poder não ficar aquele corte, sabe, sem noção, sem ter uma continuidade. E aí, nós precisamos fazer uma nova gravação. E eu vou mostrar para vocês um detalhe dessa nova gravação. Daúde, tem a outra cena aí das curiosidades para eu poder apresentar para eles? Ah, uma curiosidade também. Olha, essa aí foi uma ideia. Eu falei assim, eu quero que conte uma história, então eu quero que abra como se fosse um livro. Então, ir para achar esse livro, essa cena, para poder fazer essa edição. Aí tá ali, olha. Contando essa cena aí. Essa cena de edição, eu tenho anotado aqui, olha. Levei 6 vezes para ir lá para finalizar. Foram 56 horas no total para poder editar, tá? 56 horas de edição no total, sem contar o tempo que o Marcos editou lá sozinho para fazer o copião, né? Que foi a primeira... Essa cena aí, tá vendo? Que eu coloquei tipo um cartoon. Isso aí foi proposital. Porque se vocês observarem, tá vendo como o céu tava azulzinho? Nesse dia 16 de janeiro, o céu tava azul, lindo, perfeito. Assim, tudo que a gente queria. O vento tava ideal, né, Miguel? Uhum. Tudo perfeito. Tanto é que a gente começou a gravar às 7 horas da manhã e a gente parou às mais 5h30 da tarde. 5h40, né, Miguel? 6 horas. Porque a gente não tava mais aguentando, porque ainda tinha luz, a gente podia gravar. Mas a gente não tava mais aguentando, então a gente parou. E porque, normalmente, gravação externa tem que ser em até 12 horas de trabalho, né? E aí, essa cena a gente precisou regravar e o tempo tava nublado. Aí, o que a gente fez? Não tava batendo. Aí eu falei, poxa, Marcos, o que a gente pode fazer? Ele falou, Andréia, vamos colocar um efeito aqui? Aí eu falei, então vamos colocar um efeito de cartoon? E tinha essa música da trilha sonora aí do Cristiano Guerra, né? Aí, bem agitada, bem rock, pesado. O efeito combinou com a música. Aí eu falei, vamos botar essa música com esse rock, que vai dar também uma dinamizada, porque eu queria dinamizada, porque contação de história, né? A gente precisava de uma dinamizada ali, para as pessoas poderem ficar presas ao assunto, para memorizar a informação que foi passada, né? E não sair, não dar sono, não cansar. Eu memorizei. Memorizou, né, Miguel? E uma coisa também que eu lembrei das curiosidades, que você falou de curiosidades, a Estrada de Ferro, né, que foi o que eu mais gostei, a Maria Fumaça, eu lembrei que tombar como patrimônio histórico, aí o cara foi lá e tombou ela de vez. Destruiu. Não, isso aí foi uma história que eu ouvi, assim, eu fiquei sabendo, eu queria saber por que não tombaram a Estrada de Ferro aqui, né? Porque temos lá em São Pedro da Aldeia, se não me engano, nós temos a de Saquarema também. Mas a daqui de Guaba Grande não temos, né? E aí, eu fui perguntar a algumas pessoas, aí vieram várias histórias. E uma delas é que teve uma pessoa que falou que não foi tombada, porque quando chegou aqui para tombar a nossa estação de ferro, eles realmente tombaram. Eles entenderam que tombar era derrubar. E aí, não teve como... Eu acho que foi a história mais lúdica. Eu não sei se isso é verdade, eu não posso dizer para você se isso é verdade, mas... Enfim, eu ouvi essas histórias, então por isso que eu não contei nada sobre isso, porque eu não pude ter uma apuração mais concreta do fato verídico, né? Tem muito tempo, então não teve como fazer. E todas essas gravações, né, que foram precisas, foi necessário refazer. A gente também teve a do drone. É a do drone que a gente tem aí agora, Daúde? Vamos ver a do drone. Essa do drone foi em um outro dia. Então, nós tivemos um terceiro dia para fazer a gravação. Porque aí sim, nesse dia aí, tava um céu azul exatamente igual ao do primeiro dia. E também sem vento pro drone conseguir subir. Exatamente. Porque naquele dia, no dia 16 de janeiro, quando tava no finalzinho da tarde, o vento já tava um pouco forte. Você pode ver que até as árvores... nem as árvores estavam batendo, tá vendo? Não, mas ali foi no início, foi do dia 16 de janeiro. Esse daí é o interior da capela. Essas imagens também foram ilustrações que nós utilizamos, né, lá do Facebook, do Roberto Jorge. Ele tem uma página no Facebook que conta a história de Guaba Grande, né? E também do livro. O próprio livro também tem essas imagens. Então, assim, nós precisamos de 3 dias para gravar por conta vamos dizer, desses acontecimentos extras, né? Que não faziam parte do roteiro, mas que a gente tem que incluir no roteiro, porque a gente tem que saber que imprevistos acontecem. Né? Então, para você produzir um curta-metragem, olha isso, precisa de logística, precisa de um roteiro. E dentro do roteiro tem que ter essa logística, tem que ter a equipe toda para estar ali junto com você. Você não faz nada sozinho, né? Apesar de eu estar ali como roteirista, diretora, atriz, produtora executiva, mas se eu não tivesse o cinegrafista, se eu não tivesse os atores, se eu não tivesse os apoiadores, se eu não tivesse toda essa equipe técnica que estava junto com a gente não consegue rodar um curta-metragem, né? E nós temos também... Falando em equipe técnica, nós temos aí a equipe técnica, não temos, Daúde? Deixa eu mostrar para vocês ali, ó. O pessoal da Serpa Filmes, nós temos o Marcos Serpa ali, olha. Temos o... Eli,
né, que estava ali cuidando do Boom, e o... Meu pai, esqueci o nome dele. Ai, que vexame, gente. Peraí, eu vou ter aqui, tá anotado aqui. Não vejo, por isso que eu anotei para não perder aqui, peraí. Então, toda essa equipe técnica pode ir passando aí, Daúde. Tá ali, ó. Eli Efferson, que é o do som direto, o Júlio, que é o assistente de fotografia, a Andréa Borba, que fez toda... O Júlio é esse aí, olha. É o assistente de fotografia, junto com o Marcos Serpa, que é da Serpa Filmes. E o Eli, que é o que estava tomando conta do som, que ficava lá segurando o boom. E a Andréa Borba, que fez todas essas imagens aí que a gente considera o still, que é quem? É o fotógrafo que fica dentro dos bastidores ali, fazendo todo o making off para que a gente possa fazer, né? Trazer para vocês todas essas informações. E tudo isso, Miguel, todas essas cenas que nós vimos ali, né? Que quem já assistiu ao curta pode acompanhar e ver como é que está a situação. Precisa de quê para ter um movimento? O que está faltando a gente falar? Não sei. De uma trilha sonora? Uma trilha sonora, como a gente fez. Né? A trilha sonora que também dá o movimento, além das ações, né? Além dos atores participarem, precisa de uma trilha sonora, não precisa? E essa trilha sonora, quem fez foi o Cristiano Guerra. E ele mandou uma mensagem pra gente. Não tem aí, Daúde, a mensagem do Cristiano? Olá, amigos e amigas. Olá, Andréia. Estou aqui para dizer o quanto que foi bacana, né, participar do seu projeto. Logo para mim, que faço minhas músicas sempre pensando nisso, a minha relação com o cinema e o documentário de trilha, ou seja, a trilha sonora já é bem antiga. Então eu estou bem feliz de estar participando dessa etapa da sua vida. E é isso aí. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos os envolvidos. Viva a música pesada brasileira. Viva a arte no Brasil. Vamos à frente. Aí, gostaram do Cristiano Guerra? Eu usei a Pau Pau, eu usei a Na Borda. Na Borda. E a Adam. Foram 3 músicas dele que eu utilizei para fazer o curta-metragem. E lógico que com a ajuda da edição do Serpa Filmes, né, que foi o Marcos Serpa que fez, para a gente poder montar e dar essa dinamizada no curta-metragem, que, assim, eu fiquei muito feliz, porque foi muito bom, não foi, Miguel? Uhum. Queria que você contasse pra gente o que você mais gostou. O que eu mais gostei foi, óbvio, andar de lancha, ir lá na ilha. A parte que eu não gostei é que você deixou o óculos cair na água. Eu só ia pular, cara. É só estender o braço e pegar. Ele queria porque queria, olha bem. A gente faz a cena, por isso que é ruim você ser tudo ao mesmo tempo, né? Contar uma curiosidade aqui pra vocês do filme. Eu tava com óculos, né? Então eu era diretora, eu precisava ler o roteiro. Conta, Miguel. Aí a gente tava lá na lancha, aí a gente, aqui o deck, e aqui tava a lancha. Aí, quando um desceu, outro desceu, aí minha mãe ia descer. Quando ela desceu, tinha um vão desse tamanhozinho aqui, literalmente desse tamanho, que eu não sei nem como o óculos passou. Aí ele caiu assim. Aí tava uma correnteza pequenininha e o óculos era como um transparente meio bege, cor de lodo do fundo do mar. Aí, como a água ela tem esses lodos, essas coisas debaixo de um deck, a correnteza ou levou ou ele ficou lá camuflado e que a gente não conseguiu ver. A gente não conseguiu. E ele queria entrar. Como é que eu ia entrar se eu ainda estava gravando o filme? Se eu ainda ter que ter sequência, continuidade? Não dava. Sacava, tinha não dava. Blusa. E aí, perdi o óculos e não consegui achar. Aí, fiz esse. Fiz esse aqui, que é da Óticas, lá da Celeste, que é gente boníssima também, que me ajudou lá com os meus óculos e deixou esse óculos aqui, que é super bonito. Vocês gostaram? Estilo europeu? Pois é. Agora eu tô com esse. Amava o meu outro óculos, mas fazer o quê, né? E aí, por conta desse óculos, é que eu falei da Santa Rita. Porque eu fui na Ilha Santa Rita só pra fazer a lenda do cacique, índio. Do amor de índio, né? E quando meu óculos caiu, eu falei assim, gente, como é que eu vim na Ilha de Santa Rita? Nem falei de Santa Rita. Mas eu tenho já, tá? Um vídeo falando sobre a Ilha de Santa Rita, sobre toda a história de Santa Rita também aqui no canal. Então, é só vocês entrarem aqui no canal, procurarem aí Histórias de Guaba Grande, que vocês vão achar um vídeo falando sobre a Ilha de Santa Rita. Foi até uma reportagem que eu fiz para um programa antigo que a gente fez lá com a Araru TV, que é o bem pertinho daqui. Então, podem procurar que vocês vão achar essa informação. E aí eu fui, brinquei e falei, gente, eu não posso ir embora sem falar com a Santa Rita. E aí fui lá e brinquei e falei com a Santa Rita, porque tinha que falar com ela, né? Poxa, eu perdi meus óculos ali na ilha e eu tinha que falar com ela. Quem sabe ela me ajudava a achar os óculos, mas eu não conseguia achar de qualquer maneira, não achei os óculos. E a trilha sonora fez toda essa movimentação e deu esse dinamismo, né? Pro curta-metragem. Eu quero aqui deixar o agradecimento pro Cristiano Guerra, pra Ludmila Guerra, mandar um beijo pra vocês.
muito obrigada por vocês também prontamente me atenderem com a trilha sonora. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre trilha sonora, gente. Trilha sonora, a gente pode utilizar de domínio público. Você procura lá no Google, né? Tudo que tiver criado há mais de 100 anos, ela entra para domínio público. E você pode ter acesso a ela gratuitamente. Mas quando você utiliza uma trilha sonora de um autor, de um músico, de alguém que tenha esse domínio sobre ela, né, o registro dessa música, você precisa pagar por ela. E quem toma, o órgão que é fiscalizador desses usos de música, é o ECAD, tá? Então, tudo que você precisar utilizar de som, de música, para colocar no seu filme, para poder dar uma dinamizada, né? Fazer um movimento diferente, você precisa ver no ECAD a autorização para você utilizar essa música, caso você não tenha o contato com o próprio músico, com o próprio autor da música, que ele pode fazer essa negociação com você, como foi o nosso caso. Eu fiz com o Cristiano Guerra direto, ok? E também a trilha sonora é importante para dar mais um tchan no filme. É um som, né? A gente gosta de ouvir uma música, né? Prender você lá. Adrenalina. Dá uma adrenalina, aumenta, né? Mexe com as emoções, né? Então, você pode... às vezes, a cena nem é tão triste, mas dependendo da música, você até se emociona e chora. Às vezes, a cena não é engraçada, mas dependendo da música, você dá gargalhadas. Então, a trilha sonora ajuda a mexer, a desenvolver as suas emoções. Então, é muito importante ter uma trilha sonora em um filme, em um curta-metragem. Nós tivemos também, olha, uma outra curiosidade para falar, é a designer gráfica, né? Você sabe o que a designer gráfica faz? As animações. Ela cria, pode ser... desenhos. Os desenhos, ela pode criar também... Edita a capa. O cartaz do filme, né? Todo o material gráfico, né? Por isso que é gráfica, design gráfica. E a Vi Fernandes, que foi a nossa design gráfica, ela tem uma mensagem aí pra gente também. Trabalhar nesse projeto foi super especial, porque eu pude conhecer um pouco mais Iguaba Grande. E trabalhar com a Andréia é sempre muito, muito desafiador, eu diria. Mas eu acredito que a gente tenha conseguido colocar o coração e quem ela é nas artes, né? E todo o material digital. Foi incrível poder levar, através da arte, as ideias de todo o projeto da Andréia e ficou incrível o resultado. E eu desejo muito sucesso sempre. Tá aí, a Vivi, muito obrigada. Você já me conhece desde a pandemia, desde quando a gente fazia o Bem Assim com a Andréa Moraes, que você sabe como que eu sou. E tá sempre aí me ajudando com um monte das minhas loucuras, né? Das minhas viagens, assim. E você consegue entender e fazer da maneira que eu gosto. Muito obrigada, viu? A gente vai ver o cartaz agora. Solta aí o cartaz. Olha aí o cartaz. Aí eu falei para ela, Vi, eu quero alguma coisa que lembre cinema. Então, eu queria, assim, de repente, algumas fotos do making off na lateral e uma foto central. Só que eu esqueci de fazer essa foto central no dia da gravação. E eu lembrei que quando eu fiz uma foto em estúdio aqui com o Daúde, a gente usou a claquete que eu uso aqui. Por isso que eu uso essa claquete aqui para essa temporada do curta-metragem, né? Viagem Histórica e Cultural por Iguaba Grande. E essa claquete eu usei e fiz essa foto de estúdio que vocês viram aí no cartaz. E eu falei, gente, tá Miguel e eu, somos os atores principais do curta. Com uma claquete. Tenho uma claquete. Gente, vamos utilizar essa foto para ser a foto central do cartaz. E assim foi feito, pedi autorização para o Daúde, e ele falou, lógico, André, pode usar. E nós fizemos e passei para a Vivi, e ela montou esse cartaz aí maravilhoso, com todas as informações. Aí toda hora entrava uma informação que eu esquecia, que tinha que colocar, e aí foi feito. Ela fez o convite, fez o cartaz, fez o backdrop, ela fez tudo que tinha necessidade de arte gráfica, ela quem fez para a gente divulgar o curta-metragem. E a outra parte que também é muito importante é a assessoria de imprensa, né? Que também fui eu quem fiz, que já que eu sou jornalista, eu podia fazer isso, eu tenho conhecimento para fazer isso, e conseguimos fazer a divulgação
do curta saiu no G1, saiu na InterTV. Nós estreamos o podcast da InterTV, que é o Cinema e Literatura. Nós saímos na Folha dos Lagos, no portal Costa do Sol. Então, nós saímos em diversos locais, divulgando o nosso curta-metragem. Eu quero agradecer a todos vocês, colegas, né, de jornalismo aí, da área, da nossa profissão. A Ariane, lá do G1, que fez a Conexão G1, belíssima do pós também. Saímos no Diversão e Arte, lá da InterTV, chamando a galera. Nós alcançamos cerca de 250 pessoas presentes no dia da estreia, onde nós tivemos também uma sketch lá da Prolagos, que foi uma das nossas patrocinadoras, né, apoiadoras, e conseguimos fazer um belíssimo trabalho. Eu fiquei muito feliz com o apoio de todos vocês, todos foram muito importantes para que esse trabalho tivesse alcançado o que ele alcançou. E a gente tem aí uma mostrinha, não temos, Daúde, de um vídeo do dia da estreia? Olha que lindo. Olha lá o cartaz, como ficou bonito. Esse aí foi o encerramento do filme. E o que me surpreendeu foi isso aí, olha. Olha, as pessoas aplaudiram de pé. Olha como estava bastante gente. Eu fiquei muito feliz. Teve até gritinho, viu? Ovacionada, podemos dizer assim. Fomos ovacionados no nosso curta-metragem, viu, Miguel? Você ficou feliz? Fiquei muito. Como é que você se sentiu nesse momento? Fiquei um pouco nervosa, porque na hora, tipo assim, eu não tava preparado. Uma hora, não, na verdade, não foi a hora do aplauso. Foi na hora que tava todo mundo no palco. Aí você tava falando cada um o que achou do filme. Aí tinha, tipo assim, você, uma pessoa e eu. Aí eu falei, não, falta de 2 pessoas ainda pra eu pensar. Quando tiver na última eu penso, porque eu penso sempre na última hora. Aí não, ela pulou direto pra mim, eu... Não lembro nem o que eu falei, eu só... gostei muito de fazer o curta, muito legal... Ela até ficou surpresa. O que eu Você falou, não me lembro o que você falou também, não, mas falou direitinho. Eu fiquei surpresa também com a sua... Eu fiquei surpresa com o meu improviso. Eu também gostei. Falou direitinho. Foi sincero. Para falar é o quê? É falar, ser sincero. Não tem muito o que falar. Eu quero agradecer a Lenovo, tá? A Lenovo Produções, que fez essa cobertura aí do dia da estreia e me mandou esse vídeo que eu falei, ai, meu Deus, eu amei, porque eu não consegui, eu tava lá e não consegui ver a galera aplaudindo de pé. Eu fiquei muito feliz, muito emocionada, muito feliz mesmo. E todo esse trabalho que foi feito, nós conseguimos também uma divulgação depois, né, pós-filme, né, que foi lá na Conexão G1 com a Ariane, lá da InterTV. Muito obrigada a todos vocês que nos apoiaram, viu? Foi muito bom mesmo. Agora, Miguel, me diz uma coisa. Você gostou de atuar? Muito, muito, muito mesmo. Foi bem legal. E você tem vontade de dar continuidade no audiovisual? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Na verdade, eu tenho bastante. Tem? Eu lembro que você foi assistir uma peça de teatro do DPA e falou, tenho vontade de aparecer ali no DPA. E eu falei, o que você tinha que fazer? Disciplina. Disciplina. Você faz teatro, não faz? Com o tio André. E aí, você gosta do teatro? Uhum. Sabe por quê? Podem estar pensando que eu tô forçando você a fazer o que você tá fazendo, né? Não, Daúde? Porque já que eu sou atriz, tô induzindo. Eu te induzo a ser ator ou você que gosta de fazer? Não, eu que gosto. Você gosta, né? E você tem alguma mensagem para deixar para os meninos que têm vontade de atuar? Disciplina, procurar oportunidade. E isso. Aproveitar a oportunidade, disciplina e estudar, né? Estudar. Porque você está estudando, você está fazendo a aula Estudar lá. Né? o texto, dicção boa. Ter uma dicção boa, né? Você tem que treinar a dicção também, falando nisso, né? Então, tentar fazer o melhor possível. Como? Estudando, né? Fazendo alguns cursos que possam te auxiliar em alguma Ler bastante. Alguma coisa que você ainda não tenha domínio, por exemplo. Dicção. A dicção é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, o exercício sempre. Leitura é importantíssimo, porque você traz... Ler com lápis na boca. Falar com lápis na boca, né? Que a mamãe te ensinou, né? Você falar com lápis na boca é bom porque você consegue movimentar toda a boca. Porque para você ter uma boa dicção, você precisa movimentar bastante a boca, né? Que assim as pessoas conseguem te entender. Nós tivemos também a Márcia, né, que fez a interpretação de Libras. E nós precisamos gravar um dia com ela. E um detalhe, assim, curioso, né, que eu queria até trazer a Márcia aqui, mas, infelizmente, nós não tivemos a compatibilidade de horários, né? Quando ela tinha horário, a gente não tinha horário no estúdio. Quando ela podia, eu não podia, porque tinha outro compromisso.
E uma curiosidade que eu fiquei muito legal, não sei se você sabe dessa, Daúde, para gravar a interpretação de Libras, ela pediu para diminuir o vídeo. Colocar o vídeo, acho que, se não me engano, em 75, 0,75, negativo, né? Para ela poder fazer a interpretação e depois, na hora de colocar no vídeo normal, a interpretação casar direitinho. Ainda mais ela falou, ainda mais você que fala muito rápido, tem que diminuir rapidamente. Como assim? Porque ela fica na velocidade lenta. Ah, sim. Não fica na velocidade normal. Tira do 2x e coloca no 0,7. No 2x é porque a gente tem o hábito. 2x é exatamente. muito. 2x é porque a gente fala muito rápido, né? Ele tá querendo dizer que eu falo em 2x, Bom, tá vendo? eu já tive uma experiência que foi o quê? Eu peguei o WhatsApp, coloquei no 2x. Ela mandou um áudio, foi mais ou menos aqui. Aí eu coloquei de... Não entendi. Conclusão. Quem tiver o WhatsApp dela nunca coloca no 2x. É porque eu já falo muito rápido, né? Então, se colocar no 2x, vai ficar o quê? Mais rápido Você ainda, já fala não tem no condições. 5x. Se eu coloco no 2x, aí vai pro 8, 7. Pois é. Então 10. gente, nós fizemos esse curta para quê? Qual foi a intenção desse curta-metragem? Foi de divulgar, né, a cidade de Guaba Grande, trazer a história de Guaba Grande para as próprias pessoas que moram aqui. Tinham muitas histórias que eu não sabia. Você, além de surpreender com a história da Maria Fumaça, né, da estrada de trem, teve alguma outra que você achou interessante? Não, só essa daí mesmo. Tem um fato, gente, que eu vou colocar para vocês aqui. Uma outra que carregava coisa em lanchas e burrinhos. Eu lembro que você perguntou isso. Porque quando a estrada de trem aqui de Guaba Grande, porque ela veio, né, de São Gonçalo até aqui. Então, ela veio vindo. Então, antes de Cabo Frio, Búzios, São Pedro, acho que Búzios não teve estrada de ferro, mas acho que Cabo Frio e São Pedro tiveram. Era em Guaba Grande quem distribuía para todos eles. E esses alimentos, né, todo esse material que vinha, toda essa matéria-prima, ela era distribuída em lanchas e nos burros, né? Então, o Miguel ficou surpreso de saber que os burros que levavam naquela época era assim, né? Hoje pra em dia... mim, seria uma carroça com 2 cavalos, só que, na verdade, era burrinhos. Mas agora não precisa mais nada disso, porque, graças a Deus, a gente não precisa mais Temos utilizar os animais, né? Para fazer esse tipo de coisa. E metrôs. Exatamente. Então, a ideia é que as pessoas tenham acesso à nossa história, né? Resgatar essa história, porque é muito importante a gente saber da história, tanto da nossa cidade, quanto valorizar essa história e a nossa história também, né? Então, as pessoas, o que eu vejo quando o curta é exibido, é que as pessoas se identificam, porque veem ali os locais que elas conhecem, né? Às vezes, alguma história que alguém já contou para ela. Então, é muito interessante essa distribuição, né? Essa divulgação da nossa história. E o maior ponto para chegar, né, e divulgar essa história e que as pessoas tenham esse conhecimento é a escola. E eu consegui isso, eu já levei para algumas escolas, eu estou em contato com a Secretaria de Educação aqui do município para que possa distribuir para todas as 16 escolas que nós temos aqui no município. E acredito que em breve isso vai acontecer, mas quem tiver interesse de levar as escolas particulares, né, e todas as escolas que tenham interesse de levar o curta-metragem com a história aí para sua cidade ou para sua escola, porque história é história, né? E como é uma história de uma cidade aqui da nossa região, eu acho também muito válido as pessoas terem conhecimento, ainda mais que é só em 15 minutinhos. E pode ver aqui no canal do YouTube, né? Pode encaminhar, mas se quiser que eu esteja presente para contar algumas curiosidades, pode me convidar, que eu vou com o maior prazer. E sobre essa curiosidade que eu queria falar. Curiosidade não, um fato que aconteceu. No dia da nossa estreia, eu fiz uma enquete lá com as pessoas, né, com as crianças, né, um quiz, na verdade, e com todo o público, para quem soubesse de alguma história, né, eu perguntava alguma coisa que eu falei no curta e a pessoa respondia. E eu falei no curta que Iguaba teve 6 prefeitos. E faltou no roteiro, estava escrito que Iguaba teve 6 prefeitos eleitos. E eu comi o eleitos. Eu falei, Iguaba teve 6 prefeitos. E uma pessoa subiu ao palco e falou que não, Iguaba teve mais de 6 prefeitos, porque ela teve o Bariester, que foi um prefeito interino. E eu falei, sim, mas eu estou falando de prefeitos eleitos. Ela, não, mas você falou prefeitos. Eu falei, tá certo. Então, ela até ganhou o prêmio. Então, por que eu não mencionei o Bariester no filme? É porque no roteiro era prefeitos eleitos. E aí você pode me falar assim, olha, André, então por que você mencionou o Daico? Porque, vamos lá, olha. Nosso primeiro prefeito eleito foi Hugo Canelas. Logo depois foi Oscar Magalhães.
Não, Rodolfo Pedrosa. Depois, Oscar Magalhães. O Oscar Magalhães renunciou, porque ele teve doença. E aí ele renunciou. Quem tomou o lugar? O vice-prefeito, Daico. Daico não foi eleito? Foi eleito, porque quando foi eleito a chapa, né? O prefeito com o vice-prefeito. Então, ele também foi eleito. Então, o eleito Daico substituiu o prefeito, né? Porque pediu renúncia. Logo depois, veio a Graziela Magalhães e aí veio o Vantuil Martins, que é nosso prefeito atual. O Baliester entrou nesse meio tempo aí entre Graziela Magalhães e Vantuil Martins, porque a Graziela Magalhães foi eleita e reeleita. Foi a única prefeita reeleita em sequência do seu mandato. Só que, por lei, ela não poderia ser reeleita, já que o mandato anterior era do Oscar Magalhães, sogro dela. Mas ela acreditava que poderia, porque por conta desses 6 meses em que o prefeito Oscar Magalhães saiu, né, renunciou por conta de doença, e o Daico ficou sendo o prefeito foi empossado como prefeito naquele período. Mas, por lei, não pôde, e como ela foi impugnada, essa eleição que ela teve de reeleição, o Baliester, por ser presidente da Câmara de Vereadores, também por lei, toma conta, né, é empossado como prefeito da cidade. E, por isso, o Baliester foi prefeito também por um período aí, que foi esse período em que teve esse problema com a Graziela Magalhães, antes do Vantuil Martins ser eleito prefeito. Entendeu? Então, por isso que eu falei 6 prefeitos. 6 prefeitos eleitos, ok? Então, tá esclarecido, tá resolvido. E agora a gente tem mais um vídeo para mostrar, que é o vídeo da exibição lá na escola Terezinha Pedrosa, que foi um sucesso. Olha lá que legal, gente. Eu fiquei muito emocionada com essa exibição, porque os alunos foram muito interativos ali, participando. E cada momento eu via eles se encontrando em alguma cena. Tipo assim, você era a tia que vendia o picolé? Ah, teve um que perguntou assim, tia, você vende picolé? Porque eu usava aquele chapéu ali que vocês estão vendo ali na foto, olha lá, ó, para me proteger do sol. E ele deve ter entendido que, né, na memória dele ficou como que quem vende picolé usa esse chapelão, e como eu estava com aquele chapelão, ele achou que eu vendia picolé. E outra coisa que eu fiquei muito feliz, Daúde, essa eu não contei pra você. E acho que eu contei pra você, Miguel. Um dos meninos virou pra mim, vários vieram e falaram que amaram o filme, que abraçaram, e depois a gente tirou foto, porque eu levei o backdrop pra escola pra poder tirar foto com todos eles. Aí um deles virou pra mim e falou assim, tia, foi o melhor filme que eu assisti. Eu fiquei toda emocionada, olha isso, Daúde, o melhor filme que ele assistiu. Eu fiquei tão feliz, eu falei, você já assistiu outros? Ele falou, já, tia, mas eu amei esse filme. Aí o que eu entendi? Ele se identificou. Ele se encontrou no filme, porque está contando da cidade onde ele mora. Então, ele conseguiu ver os locais que ele realmente conhece. Ele viu que... Acho que ele entrou no filme, né? Eu acho que por isso que ele achou o melhor filme da vida dele. E eu fiquei muito feliz com essa informação, com esse feedback que ele me deu. E, gente, é para isso que a gente faz arte. Nós, fazedores de cultura, fazemos com muito amor, e quando a gente vê e tem esse retorno, a gente fica muito emocionado, muito feliz, e é muito gratificante. E é essa a ideia. É a ideia de trazer esse entretenimento, de trazer essa emoção para o telespectador, para a pessoa que está ali assistindo, para a pessoa que está ouvindo, para a pessoa que está vendo, né? Porque a gente trabalha com arte, seja ela expondo, seja ela atuando, seja ela no cinema, seja ela na TV, seja ela aqui nesse podcast. É informação, mas é arte também. Precisa de muito amor para fazer o que a gente faz. E por isso que eu trago sempre os apoiadores aqui, nesse momento que nós tivemos, né, nessa temporada desse podcast, que é o Pod Ideia, falando do curta-metragem, Viagem Histórica e Cultural por Iguaba Grande, para isso, para poder valorizar os empresários que apoiam a cultura, porque nós, fazedores de cultura, precisamos desses apoios, precisamos dessas pessoas que se identificam com a cultura e que nos apoiam, para a gente poder trazer ainda mais material, para a gente poder trazer mais conteúdo e poder trazer entretenimento e poder ouvir isso, né? Que eu amei, foi o que eu mais amei. Tudo bem que ele é novinho, ainda tem muitos filmes para ele assistir, mas ele já assistiu alguns e falou que foi o que ele mais amou. Então, valeu a pena todos os 63 dias de curta, 4 meses
de trabalho, 56 horas de edição e todo esse trabalho, essa logística, 3 dias de gravação, né, Daúde, pra gente conseguir apresentar para vocês um bom trabalho e vocês gostarem e dar esse retorno pra gente. Miguel, gostou? Fale. Vamos fazer mais um? Vamos. Vamos só ter apoiadores agora, né? É. Então é isso, gente. Eu vou me despedir dessa temporada de falar sobre o curta-metragem Viagem Histórica e Cultural por Iguaba Grande. A gente vai dar uma descansadinha, mas a gente está produzindo aqui, junto com a Pacha Mídia, a gente está produzindo mais uma temporada com assuntos muito interessantes. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar, eu gosto de compartilhar conhecimento, eu gosto de trazer pessoas que tenham informações para compartilhar com vocês, prestação de serviço, conteúdo, história, o que for de informação, de conteúdo, para que vocês tenham o despertar das qualidades, seja de quem estiver aqui, seja de você que está em casa. A ideia é sempre compartilhar conhecimento. Então, a gente se encontra numa próxima temporada. O Pod Ideia de hoje vai ficando por aqui. E uma coisa pra falar. Pode ideia? Pode Ideia! Até o próximo. Beijo! Tchau! Tchau!